Ele foi o grande herói da independência, o cara que fundou o Império do Brasil. Mas, em apenas 9 anos, Dom Pedro I foi de libertador a exilado. Vamos entender agora como essa queda foi tão rápida e, olha, tão turbulenta. A pergunta que fica é como é que o líder que conseguiu unir um país inteiro pela independência perdeu tudo em tão pouco tempo? Pois é, a resposta está numa série de conflitos que definiram a primeira e bem conturbada década do Brasil como nação. Mal o Brasil se tornou independente, lá em 1822, e o novo império já nasceu, digamos, dividido. A grande questão era, afinal, quem manda no Brasil? É o imperador com o poder absoluto ou são os representantes eleitos pelo povo? E olha, não demorou nem um ano para a gente ver o tamanho do problema. A Assembleia Constituinte começou os trabalhos e a tensão já estava no ar. De um lado, tinha a turma que queria limitar o poder do imperador, do outro, os que queriam dar ainda mais força para ele. Em poucos meses, o que era um debate político virou uma crise institucional gigantesca. E aqui a gente vê a divisão bem clara. A elite brasileira, com José Bonifácio à frente, defendia uma monarquia constitucional, onde o poder seria dividido. Mas o chamado Partido Português queria o contrário, via Dom Pedro I como a única fonte de poder, quase um monarca absoluto. Era uma receita para o desastre, né? E essa briga toda explodiu na hora de escrever a primeira Constituição do país. Foi nesse momento que o imperador mostrou seu lado mais autoritário e acabou mudando completamente os rumos da nossa política. A proposta que veio da Assembleia ficou conhecida como Constituição da Mandioca. O recado era bem direto: criar um governo onde o poder dos deputados, o legislativo, estaria acima do monarca. Ou seja, ela limitava bastante o poder de Dom Pedro. E por que esse nome? Da mandioca? Simples. Para poder votar, a pessoa precisava ter uma renda mínima, que era calculada como equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Na prática, isso excluía a maior parte da população e concentrava todo o poder político nas mãos de uma pequena elite de grandes fazendeiros. Bom, Dom Pedro I não gostou nada dessa história de ter seus poderes limitados. A reação dele? Na noite de 11 de novembro de 1823, um episódio que ficou conhecido como a Noite da Agonia, ele simplesmente mandou as tropas cercarem e fecharem a Assembleia Constituinte. Vários deputados foram presos, outros exilados. Foi um golpe com todas as letras. No lugar da Constituição que ele barrou, Dom Pedro impôs a sua própria, em 1824. E a grande estrela dessa nova Constituição era o tal do poder moderador. Era um quarto poder, exclusivo do imperador, que o colocava acima de todos os outros. Ele podia dissolver o parlamento, demitir ministros. Resumindo, o controle total estava nas mãos dele. Claro que uma jogada autoritária dessas não ia passar em branco. A imposição dessa Constituição e principalmente do poder moderador criou uma onda de revolta pelo país, especialmente no Nordeste, que estava prestes a explodir numa rebelião de verdade. Foi aí que surgiu em Pernambuco a Confederação do Equador. Liderado por gente como Frei Caneca, era um movimento separatista e muito radical para a época. Eles não queriam só um ajustezinho, não. Eles queriam criar uma nação nova, uma república, totalmente separada do império autoritário de Dom Pedro. Essa frase do Frei Caneca resume perfeitamente o que os rebeldes sentiam. Para eles, o poder moderador não era um jeito de equilibrar o governo, mas sim a principal ferramenta de tirania do imperador. Era uma luta direta contra o que eles viam como opressão. A resposta de Dom Pedro I foi implacável. A rebelião foi esmagada com uma violência extrema. Os líderes, incluindo o próprio Frei Caneca, foram executados. Essa repressão brutal manchou a imagem do imperador de um jeito que ele nunca conseguiu reverter. Se a situação política já estava ruim, ela estava prestes a piorar, e muito. O reinado de Dom Pedro ia sofrer mais um golpe devastador, dessa vez por causa de uma guerra caríssima e de um colapso na economia. Entre 1825 e 1828, o Brasil se meteu na desastrosa Guerra da Cisplatina. O resultado? Uma derrota feia, que custou não só vidas e dinheiro, mas também território. A província cisplatina se tornou o Uruguai, um país independente. E guerra custa caro, né? Muito caro. Para bancar o conflito, o Império teve que pegar empréstimos gigantescos com a Inglaterra. Isso afundou o Brasil numa dívida enorme e numa crise sem precedentes. A coisa ficou tão feia, mas tão feia, que em 1829 o Banco do Brasil simplesmente faliu. E para a população e para a elite política, só havia um culpado por tudo aquilo: o imperador e sua guerra desastrosa.
E assim, a gente chega em 1831. O cenário para o Dom Pedro I era o pior possível. Ele estava completamente isolado, sua autoridade política e econômica tinha ido para o ralo e o apoio que ele tinha nas ruas do Rio de Janeiro, bom, esse tinha desaparecido. A Noite das Garrafadas é a imagem perfeita disso. Foi uma briga generalizada no meio da rua entre os apoiadores portugueses do imperador e os opositores brasileiros. Voou pedra, pau, caco de garrafa. O conflito tinha saído dos gabinetes e explodido nas ruas. E aí, no meio dessa confusão toda, Dom Pedro comete o que talvez tenha sido seu erro final. Ele demitiu o ministério que era formado por brasileiros e nomeou um novo gabinete só com nobres portugueses. Foi a gota d'água. Ele se isolou completamente da elite do país que ele mesmo governava. A essa altura, a pressão era simplesmente insustentável. Sem apoio político, militar ou popular, não tinha mais o que fazer. Na madrugada do dia 7 de abril, Dom Pedro I abdicou do trono. Ele deixou como sucessor seu filho de apenas 5 anos, o futuro Dom Pedro II. E, ironicamente, ele fez isso usando um direito que estava naquela mesma constituição autoritária que ele impôs ao país. Ali terminava seu reinado. No fim das contas, fica uma reflexão, né? As mesmas atitudes autoritárias que Dom Pedro tomou, pensando que iam fortalecer seu poder e o império, acabaram criando a discórdia e as rebeliões que levaram à sua própria queda. Ele, sem dúvida, garantiu a independência, mas o preço foi uma nação deixada para trás completamente fraturada.